Galerinha do Matemática com o Professor Raimundo, aqui eu iria abordar os tipos de ângulos, sobre os tipos de ângulo, tá certo? Beleza? Beleza. Então, ângulos congruentes, tá certo? Só faz parte da comparação, tá? Tá bom, gente? De ângulos. Eu posso dizer que um ângulo pode ser maior do que o outro, né? Isso daí pode ser notório, tá? E quando eles são iguais, eu digo que eles são congruentes. Tá certo? Então, beleza. Vocês podem estar vendo aqui, ó, que essa parte aqui, ó, 40 graus, né? A medida do ângulo é 40 graus, e esse daqui também 40 graus. Então eu posso dizer que eles são iguais, que é a notação de congruente. Então, ó, esse ângulo AOB é congruente ao ângulo aqui, ó, qual? Ângulo PRQ. Então, beleza. Ó, o sinalzinho aqui, né? Esse símbolo pode ser dessa forma aqui ou dessa forma. Tá certo? Muito simples. Ângulo consecutivo. O que são ângulo consecutivo? Ó, ângulo consecutivo são dois ângulos, dois ou três, né? Dependendo aí da forma, tá? Que tem, ó, tem o mesmo vértice, tá certo? Ângulos que tem o mesmo vértice. Tem um lado que é comum, né? Um lado, uma semi-reta que é comum entre eles. Tá certo? Pode ser esse, pode ser esse. Se eu estiver imaginando de outra forma diferente. Tá? Então, ó, eu posso afirmar o seguinte, que A, O, C são consecutivos e C, O, B são consecutivos, O, B, O, C, tá certo? São consecutivos e possuem o que, ó? O, C é comum entre eles. Professor, mas se eu fosse analisar esse daqui, A, O, B e C, O, B, aí teria essa parte aqui que seria comum, certo? Então, beleza, beleza. E outra forma também da gente conhecer é se a gente colocar os pontos, ó. Os pontos pode ser comum se eu for colocar dentro do ângulo, os pontos, tá certo? Ó, essa parte, se eu colocar só esse ponto aqui e esse, eles não são comuns, né? Mas se eu pegar igual a esse daqui, esse outro exemplo, ó, esse ângulo aqui, tá? E esse ângulo todo, então ele já passa a ser comuns, os ângulos, tá certo? Beleza? Só para diferenciar um pouco dessa questão dos ângulos adjacente, o ângulo consecutivo e adjacente, certo? Beleza, eu tenho aqui, ó, ângulo adjacente. Ângulo adjacente, ó, tem o mesmo vértice, tá certo? Tem o mesmo vértice. Faz parte também da mesma característica dos ângulos consecutivos, tá certo? Tem o mesmo vértice, tem um lado que é comum, tá? Esse lado aqui é comum, tá certo? Esse lado aqui é comum, porque é comum entre os dois. Aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar esse ângulo aqui, o C, por exemplo, até colocar aqui, é comum entre os dois, porque, ó, se eu pegar só esse ângulo aqui, ó, vocês estão vendo aí, B, O, C, e o ângulo, e o outro ângulo aqui, A, O, C, tem essa parte aqui que é comum, ó, entre eles, ó. Esse daqui aparece aqui e aparece aqui também. E se eu colocar pontos aqui, ó, e pontos aqui dentro, o que que acontece, ó? Eles já não são comuns os pontos aqui que eu colocar, ó. Tá certo? Então, a diferença é que os pontos, ó, não possuem pontos comuns, tá? Em adjacente, por isso que diferencia do consecutivo por causa disso. Porque, ó, nem todo... Aqui, ó, eu posso afirmar o seguinte, nem todo consecutivo são adjacentes, certo? Porém, todo adjacente é consecutivo, ó, vamos ver aqui, ó. Posso afirmar que todo ângulo adjacente é consecutivo, porém, nem todo consecutivo são adjacentes, certo? Ó, muito simples, fácil demais, tá certo? Lembra o seguinte, que tem que ser o que? Tem que ter o mesmo vértice, tá? Que isso daí faz parte do ângulo, tá? Para ser consecutivo, ele tem que ter o mesmo vértice, um lado que é comum, ou uma semi-reta que é comum entre eles, tá? E os ângulos aí são consecutivos. E se eu colocar pontos, ele pode ser comuns ou não, certo? Quando eu faço referência a ângulos consecutivos. Se eu fazer referência a ângulos adjacentes, ele não possui pontos comuns. Então essa é a diferença entre os dois, tá? Se eu colocar os pontos aqui, ó, pontos aqui entre os ângulos, tá, ó, aparece um aqui e outro aqui. Já não pode, ó, acontecer se eu colocar somente um ângulo aqui e o outro, igual eu fiz aqui, tá certo? Então, muito obrigado a cada um de vocês. Espero que todos tenham compreendido e um abraço.